Bem-vindos, estudantes da primeira série. Eu sou Adriano, professor de artes. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante que tem muito a cara do Brasil, que é a arte africana. Vamos conhecer a arte africana, suas principais fases, suas linguagens adaptadas ao seu estilo de vida. A gente vai entender que as fases africanas, vamos colocar dessa forma, a arte ela vai evoluindo também e ela vai tendo uma concepção diferente. E como eram povos nômades, povos que viviam se mudando de região para região, então vocês vão ver que vai ter cada detalhe em cada região diferente. E esses detalhes vão trazer uma arte muito mais rápida, uma arte muito mais, vamos colocar, muito mais expressiva, e é uma arte que ela é feita de forma mais artesanal, assim, no sentido de velocidade. Então eles têm que ter um resultado rápido, através de poucos traços, através de muitas cores. Essa é a característica da arte africana. Então, estudantes, vamos pensar mais ou menos assim, como é que... vamos tentar entrar no clima de como se formou essa questão da arte africana. Então, o modo de vida de uma sociedade pode afetar as suas linguagens artísticas? Você acha que se uma pessoa tem uma vida muito rápida, ou o pessoal tem uma vida muito parada, isso pode afetar a forma que ele vai se expressar artisticamente? De repente, a velocidade dessa vida, ou a inércia dessa vida pode trazer algo diferente dentro dessa pintura, dessa gravura, dessa escultura? E vamos pensar o seguinte, vocês acham que uma arte feita por pastores de gado no interior da África pode mudar a história da arte no mundo? Pense o seguinte, gente, grupo de pessoas que estão do lado do rio, pessoas simples, pessoas que se mudavam de tempo em tempo, e de repente a arte delas pode mudar o mundo todo? Será que pode acontecer isso? Essa aula vai responder. Vamos pensar o seguinte, o continente africano possui em torno de 54 países com manifestações culturais únicas. Foi alvo de muitas opressões de colonizadores europeus durante a sua história. Local de idiomas tais quais temos o Amari, o Swahili, o Somali, o Tigrinya, o Yorubá, etc. Aqui nós temos a pirâmide do Egito. Então, só para deixar bem claro, gente, a África não é um país. A África é um continente que tem em torno de 54 países e cada país tem uma cultura diferente. Lembrando vocês que a gente fala da Idade Antiga, Egito é um país africano. Então, quer dizer, a arte egípcia é arte africana. Então, ela já está dentro da arte antiga, porque já tinha sido inventada a escrita dentro do período da história egípcia, então ela tem a sua parte dentro da história e ela teve o seu desenvolvimento. Mas lembrando que nós temos, por exemplo, a arte Yorubá, que até hoje ela é muito forte, nós temos uma linguagem própria, uma forma própria de linguagem. Lembrando que das artes que alguns chamam de primitiva, a gente não pode chamar de primitiva, porque primitiva é muito pejorativo, mas a gente tem que chamar como a arte da simplicidade. Então, eles não tinham que fazer rodeios, existia uma arte muito direta e cada uma dessas línguas tem uma arte com uma característica própria e muito bonita que está dentro da cultura brasileira até hoje. Então, com a influência religiosa da arte dos povos originários, se caracterizou por ser uma sociedade voltada para a caça e a migração contínua, tendo 4 fases distintas nas suas manifestações artísticas. Nós temos o período do caçador bubalus, período do gado pastoril, período do cavalo e período do camelo. Então, são 4 evoluções desse período. Lembrando vocês que a África, pode reparar, gente, que nós não temos muita história falando sobre tal artista africano, sobre tal história de tal obra, quando foi concebida essa obra, como é que surgiu essa obra, qual o período que teve dessa produção desse país, da arte africana. Por quê? Porque nós tivemos um período em que ela teve influência de povos que vieram de fora. Então esses povos de fora colonizaram e acabaram saqueando a história africana. Então por isso que a gente não tem um histórico sobre artistas e movimentos dentro da África, mas nós temos como referencial a fase de vivência deles. Nós temos o desenvolvimento dessa cultura, a forma de representação mais geral, a gente pode ter uma ideia, mas saindo disso, infelizmente, nos falta informação. Então nós temos, por exemplo, essa primeira fase dos bubalus, lembrando a vocês que bubalus era um tipo de antílope, não, um tipo de búfalo muito famoso dentro da África daquele momento, que ele chegou à extinção pelo fato da caça contínua dele. Então nós tínhamos esse período do caçadores nômades com base na caça desses búfalos, que são os bubalus, né? Sendo que os bosquímanos e pigmeus são os mais antigos da África, até hoje existem, possuem arquitetura simplificada, dança e música muito desenvolvida na sua representação visual, feita com naturalismo e riqueza de detalhes nas paredes e cavernas. Os bosquímanos e pigmeus, digamos que são os primeiros povos que tiveram na África. Eles são muito parecidos com os aborígenes australianos. Eles não possuíam linguagem, mas eles possuíam a questão de linguagem artística muito forte. Eles contavam a sua história através da linguagem visual. Então a linguagem visual se torna como se fosse uma tela da vivência deles. E eles eram pessoas nômades, ou seja, enquanto estava tendo casta, está tendo testa naquela região, eles ficavam naquela região.
Passava disso, eles iam para outras regiões. Então a arte deles tinha que ser uma arte muito rápida. E quando eles faziam, por exemplo, esculturas, eles faziam uma fase escultórica quando estavam próximo de florestas com madeira. Se eles estivessem longe de uma floresta com madeira, eles faziam uma fase, de repente, de pintura em cavernas. Então eles sempre iam variando as suas representações. Eram representações muito realísticas, só que uma coisa muito interessante, que a dança e a música são muito desenvolvidos. Por que dança muito desenvolvida? Porque como eles ficavam se deslocando, não dava tempo de fazer uma arquitetura. Quando eles ficavam se deslocando, muitas vezes não tinha local para fazer a arte visual. Mas a dança e a música era uma forma deles preservarem sua história, contando sua história através da forma dançada e através da música. Por isso que nós temos até hoje essa vivência das danças circulares, que tinha essa questão do fogo, o pessoal em volta do fogo contando histórias. Vem desses povos aqui, esses povos que já faziam isso como hábito, contar a história em volta do fogo para que sua tradição fosse preservada. Logo em seguida, nós temos o outro período, que é o período do gado, chamado pastoril. Também chamado de período pastoril, com a extinção dos búbulos antigos, que é esse representante aqui, que é feito a criação de rebanhos. Ou seja, agora os homens eles têm que ter a criação de seus próprios rebanhos para combater exatamente essa questão da caça. A caça indiscriminada, que a caça acabou extinguindo, então pelo fato de não ter mais perda de animais, eles começaram a criar seus próprios animais. Então uma representação menos naturalista e detalhista. Homens com arco ou ossos. Na era anterior era madeira e gado, ou seja, na era anterior eles tinham o quê? Eles tinham a caça normal de animais selvagens e tinham armas de madeira. Agora, nesse momento, eles já têm armas feitas de ossos e já têm rebanhos, então eles já estão começando a evoluir como civilização e estão procurando o quê? Estão procurando ter um pouco mais vamos colocar, de segurança para que tenha uma vida mais tranquila. E nisso, a sua obra artística, ela começa a ser simplificada, ou seja, eles começam a estilizar para fazer mais representações, para trazer mais fatos que estão acontecendo na vida deles, para que mais informação seja registrada. Esse é o intuito deles. E nós temos o próximo período, que é chamado de período do cavalo, proximidade do animal doméstico, cachorros, cavalos e gado, escala menor das representações, armas mais complexas, uso de cavalos nas tarefas do dia a dia, representação dos humanos de formas triangulares com o aumento da estilização. Primeiramente, eles começam a utilizar os animais como ferramentas também. Nós temos animais para ajudar na segurança, nós temos rebanhos, nós temos os cavalos. Os cavalos vão ser utilizados nos trabalhos mais braçais e já começam a fazer a questão de agricultura. Eles começam já a se fixar. Alguns eram nômades ainda, mas alguns já começam a ter um local e ficam fixos. Nós temos uma representação de humanos de formas triangulares. Por quê? Agora já temos uma escola de pintura. Então, como já temos uma escola de pintura, já é ensinada a pintura de pai para filho, de filho para neto, neto para bisneto. Então já falam assim, vamos simular. Ó, se faz um triângulo assim, já tem a parte de cima do corpo da pessoa. Se faz duas tirinhas para baixo, duas para o lado, já tem o corpinho inteiro. Faz uma bolinha cabeça. Então já começa a ensinar formas de representar de uma simplicidade do que ele podia produzir mais e mais pinturas. Então já é passado a escola de pintura. Então já está sendo agora um ofício ensinado e um ofício que vai fazer o quê? Vai fazer o registro da vivência deles. E nós temos agora o período do camelo, representação de figura de camelos, formas lineares, menores, bem esquematizados, o animal doméstico mais usado no Saara. Lembrando vocês que nós temos duas Áfricas. Nós temos uma África litorânea, que é aquela África que foi influenciada exatamente pelo aquele comércio de Cartago, aquele comércio dos fenícios na parte de cima da África, e nós temos a África subsaariana, que é para baixo do deserto do Saara. Agora as nações africanas estão se comunicando, então essas tribos aqui de baixo do Saara e as tribos de cima do Saara estão começando a ter comunicação através do quê? Do camelo. O camelo é considerado os barcos do deserto, então agora a África está se unindo e se comunicando, e com isso a arte está sendo o quê? Está sendo trocada, está tendo uma comunicação entre essas duas Áfricas, a África Negra e a África litorânea. Então nesse momento nós temos uma arte mais linear, ou seja, nós estamos tendo traços mais rápidos, mais experiência na representação, e nós temos dessa forma uma linguagem que é passada com mais veemência, mais rapidez. E nós temos um animal domesticado que é utilizado, e ele também vai aparecer dentro dessas obras que são mais esquematizadas. Esquematizado em que sentido? Porque nós temos mais elementos, então começa a contar uma história mais complexa. Nós temos quase que uma história em quadrinho já nesse cunho africano. E nós temos aí como destaque a pintura corporal. Por que pintura corporal? Que nem eu falei para vocês, nós temos povos nômades e povos que já começam a se fixar. Os nômades, eles começam a contar a sua história através da dança e através da música, e o corpo também é utilizado dentro da música e dentro da dança como um veículo de comunicação. Então, essa pintura é uma representação que podia trazer a questão de status,
podia trazer a questão de uma festa especial, ou talvez até a representação de um espírito, de algum animal, alguma força que existe dentro da natureza que está dentro deles. Então nós vemos que existe uma conexão muito forte dentro da sua religião com os elementos da natureza, muito parecido com os gregos, muito parecido com a cultura antiga. Então nós temos essa coisa de elementos, naturezas, deuses vinculados a uma coisa só. Então nós temos muito disso dentro dessa pintura corporal. Então, por exemplo, essa tribo aqui é a tribo Vodab, a tribo nômade dos arredores de Níger, realizava uma pintura corporal bem diferenciada. Eles são destaque pelo fato do uso de cores, lembrando que todos esses tons que eles estão utilizando são tons tirados da terra que eles utilizam. E na foto vemos o festival conhecido como Girevoo, uma data especial em que os homens se produzem para atrair as mulheres, onde existe a escolha do homem mais belo pelo público feminino. Então também não existe uma coisa tão machista, ou seja, dentro da cultura dele, por exemplo, a mulher tem o direito de escolher o marido que ela quer, a pessoa que ela quer. Então ela pode escolher a pessoa que mais atrai ela através desse festival. E nós temos também, indo lá para a tribo Nippon, na África do Sul, onde um jovem escolhido participa de um ritual chamado Ungibji, na qual se torna um adivinho ou sacerdote. A pintura é realizada para simbolizar a conexão com seus antepassados ancestrais. Lembrando você, por exemplo, que na região do Gabão existe uma forte crença com relação às crianças e espiritualidade. O que eles falam lá? Se não me engano, são os fangues do Japão. Eles falam o seguinte, que quando a criança nasce, ela está muito ligada ao mundo espiritual. Então ela tá vindo para um mundo novo, mas ela tem os antepassados e os deuses muito ligados a ela. E ela vai crescendo, automaticamente quando ela vai crescendo, ela vai se desvinculando desse mundo espiritual e vai se apegando a esse mundo terreno. Então ela vai tendo a conexão com os seres humanos. Então ela começa a se tornar também um ser humano completo. E ela sai do mundo espiritual. Então por isso que quando a criança é visto que ela tem, de repente, uma comunicação mais forte com esse mundo espiritual, ela é separada e ela é levada ao cunho de sacerdote. Então nessa pintura, nesse isolamento dessa criança, ela está tendo essa conexão com o mundo espiritual para afirmar esse lado dela partir para se tornar um adivinho, um sacerdote, que é uma figura muito importante dentro da cultura africana. E nós temos agora exemplos da pintura corporal, a pintura corporal que ela ficou muito forte e isso veio a fazer parte veemente dentro da sua cultura. Então nós vemos, por exemplo, a tribo Shoa, que ela utiliza esse tom terroso, avermelhado, que é para proteger inclusive do sol, né? E usa a parte branca para exaltar a beleza dela, das mulheres, por exemplo, utilizando a questão do círculo dos olhos, da boca, evidenciando os traços femininos. Nós temos a tribo Karo, que ela é um grande destaque pelo detalhamento. Pode ver a textura que eles utilizam, a forma de pintura. Eles usam muito a questão de textura de animais, peles, e eles fazem um detalhamento muito grande, porque eles são muito firmes na questão de traço, muito desenvolvidos. E nós temos as tribos etíopes. As tribos etíopes, ela é muito conhecida pela questão de padrões delas. Ela tem uma questão de textura visual muito forte, e elas se destacam. E tem muita questão de status, a questão da posição social que eles evidenciam demais com relação à pintura. E nós temos um exercício. De tudo isso que a gente falou, vamos tentar lembrar um pouquinho e vamos tentar responder essa perguntinha bem simples aqui. Qual é a função da pintura corporal em algumas comunidades africanas? Cite alguns exemplos. Escreva com as tuas palavras. Faz lá, estou aguardando vocês. Até daqui a pouquinho.
Mas, pessoal, manda a resposta pra gente, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha mais no visual, né? A gente tentar mais ou menos marcar essa questão do que a gente está vendo dentro dessa arte nova. Incrível que pareça, não só o egípcio fez pirâmide. Aqui, pirâmides da Núbia. A Núbia também tinha pirâmides. Os etíopes tinham pirâmides. Então, várias nações africanas antigas que já tinham a invenção da escrita, lembrando que muitas nações africanas não têm escrita, por isso que elas são consideradas artes rupestres. Elas vieram a ter escrita exatamente por influência dos colonizadores ocidentais ou europeus, vamos colocar dessa forma, mas algumas nações já tinham escrita. Então, algumas nações que elas tinham escrita eram mais desenvolvidas na questão da arquitetura, por exemplo, os núbios, eles se fixaram. Lembrando, por exemplo, que no Zimbábue, nós temos muralhas no Zimbábue que são conhecidas como possivelmente o castelo da rainha de Sabá ou as minas do rei Salomão. Lembrando vocês que na história bíblica de Salomão, ele acaba se apaixonando por uma rainha de Sabá, que era uma rainha africana. Então tem essa conexão de Israel com a África também. Então, por exemplo, a Núbia, que também é citado na Bíblia cristã, a Núbia ela tinha pirâmides e tinha uma cultura totalmente voltada para essa questão da arquitetura. Nós temos aqui as tribos, por exemplo, no interior da Nigéria, por exemplo, né? Eles já construíam sobre pedra, porque eles já não queriam essa coisa do cupim, eles tinham medo que o cupim atacasse essas construções que eram feitas de barro, era barro batido com a cobertura de madeira. E interessante também que eles tinham um costume, essas tribos mais no interior, que eles colocavam uma cama feita de cerâmica, feita de barro, e na parte de baixo da cama eles colocavam espaço para fornos. Então, na verdade, eles tinham uma cama aquecida. Olha que chique, tecnologia. Então, ele tinha aquela cama e tinha aquela parte de baixo, eles colocavam fogo de noite, fechavam essa cabana e ficava quentinho lá dentro. E nós temos a região da Etiópia. Lembrando que a região da Etiópia nós temos a religião cóptica, que é a religião cristã, adaptada dentro da linguagem africana, e eles fazem uma arquitetura com pedras vulcânicas. Então, na verdade, isso aqui era tudo pedra, e eles foram escavando até fazer esse prédio feito através de escultura. Você vê o trabalho deles, a tecnologia. E nós temos aqui, se não me engano, isso daqui é uma igreja cristã, que é feita dentro da pedra vulcânica. E nós temos uma coisa mais emblemática, que isso ficou muito famoso dentro da Europa, que são as máscaras africanas. Lembrando vocês que a arte africana ela foi conhecida no mundo europeu a partir do século XIX e XX, quando os europeus chegaram e viram essas, vamos colocar como as máscaras, que era mais fácil de transportar, mais fácil de levar embora, eles olharam isso e ficaram fascinados por isso. Tanto é que quando, já falei em outros vídeos, em outras aulas, mas quando a gente chega lá na exposição do centenário da Revolução Francesa, em 1889, que foi a inauguração da Torre Eiffel, que foi apresentado culturas do mundo todo, é apresentada a cultura africana, que se torna uma febre dentro da Europa. Todo mundo ama, inclusive os grandes admiradores da cultura africana foi Pablo Picasso, que ele veio trazer o cubismo inspirado nessa cultura africana. Então nós vemos que essas máscaras africanas elas se tornam uma coisa simbólica dentro da Europa, porque eles estão vendo soluções que nunca tinha ninguém pensado. Agora veja bem, a África ficou isolada tanto tempo, eles fizeram uma arte com a cara deles, com a forma deles, sem influência externa. Então soluções que o europeu não tinha pensado eles estavam fazendo, e uma estilização da forma muito forte, que vai dar exatamente origem a essa questão aí do cubismo e, por que não, também trazer um pouco dentro do expressionismo. Então nós temos uma conexão com o mundo físico e o mundo espiritual dentro dessa questão das máscaras, representação de deuses, força da natureza, antepassados, animais, ofício do artesão da tribo que atende à coletividade, influenciou a arte moderna da Europa. Ou seja, nós temos dentro de uma África, nós temos o quê? Nós temos um profissional de desenho que ele faz essa arte e que ele se torna profissional porque ele vai atender a comunidade na feitura dessas máscaras aqui. E nós temos um movimento contemporâneo, por exemplo, aqui uma estátua, um monumento à independência do Senegal. O Senegal se ficou independente da França, e nós vemos que o Senegal ele tem uma renascença africana, que é uma das grandes estátuas de 49 metros, foi construída para celebrar 50 anos de independência. Ou seja, a arte africana está viva hoje, contemporânea, produzindo, mas ela está pegando muito da sua história e trazendo numa linguagem totalmente contemporânea. Ok, pessoal? Para encerrar, vamos fazer uma pequena perguntinha? O que as máscaras africanas representam e qual movimento artístico foi inspirado nelas? Escreva para mim, estou aguardando vocês. Até daqui a pouco.
Responderam lá? Beleza. O que nós vimos hoje, gente? Nós conhecemos a arte africana, toda a sua estética e diversidade, compreendemos sua forma dinâmica e expressiva que acabou conquistando a Europa e proporcionando inspiração para a arte moderna. O que a gente viu? Nós vimos que a África ela tem essa evolução, o povo estava bem nômade, ela vai se fixando pouco aos poucos até que ele se torna fixo, e nós vimos que essa arte ela vai trazendo com grande evidência música e dança, de repente ela vai indo para a plástica, nós temos já uma arte contemporânea africana que existe até hoje, e lembrando vocês que essa arte africana que ela foi descoberta para a Europa, foi levada para a Europa, ela inovou todo o sistema de representação europeu e surge linguagens que nem o cubismo através da inspiração dessas artes africanas. Então a gente vê que ela mudou o mundo pela sua concepção e uma arte feita por pessoas simples que ninguém dava valor, mas fez uma estética totalmente nova e inovadora. Ok? Pessoal, espero que essa aula tenha sido bastante explicativa, a gente ter conhecido coisas novas e nos encontramos na próxima aula. Até! Tchau, tchau!